Especial do Senado Federal destinada a comemorar o centenário de fundação da Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Eu quero primeiro informar aos senhores e senhoras que nós vamos apresentar um vídeo, primeiro, sobre a Universidade Federal de Itajubá e depois aí nós começamos o evento, começamos a nossa sessão solene. Portanto, eu pediria aí Vamos começar a apresentação do vídeo e depois eu vou convidar aí algumas pessoas a virem aqui à mesa dos trabalhos do Senado Federal e quero cumprimentar a todos os alunos, alunas, reitores da Universidade Federal de Itajubá, uma verdadeira referência nacional. A história de Itajubá se confunde com a história do nosso país quando a gente fala em desenvolvimento, progresso, cidadania, uma verdadeira referência para todos nós. Eu que tive a oportunidade ao longo da minha carreira como engenheiro de trabalhar com pessoas formadas em Itajubá, engenheiros e engenheiras de absoluta qualidade. Não podia deixar de falar isso. Vamos apresentar o vídeo e depois começamos a sessão. Uma história de superação e competência. Assim se pode definir os 100 anos da Universidade Federal de Itajubá. Fruto da crença em sonhos possíveis, é inaugurada em novembro de 1913 o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá. Mas para entendermos melhor essa história, sugerimos uma viagem no tempo. Voltar a 1906, quando as ruas eram iluminadas por lampiões a querosene e somente a igreja matriz, o Clube Itajubense e poucas casas eram iluminados a gás. Formava-se aquele ano pela Faculdade de Direito de São Paulo o jovem Teodomiro Santiago. No ano seguinte, a iluminação elétrica chega à cidade, coincidindo com os primeiros passos profissionais de Dr. Teodomiro. Entusiasta e carismático, ele logo se sobressai. É convidado a lecionar e assume a direção do ginásio de Itajubá. Já em 1910, idealiza a criação de um Instituto de Ensino Técnico Superior, onde seus alunos aprenderiam, além da teoria, conhecimentos práticos. O objetivo era criar um ambiente real para que o aluno não tivesse dificuldade no futuro profissional. E o encontro da competência com a oportunidade o acompanhava. 2 anos depois, o presidente da República, Marechal Hermes, cria uma lei subvencionando com 20 contos de réis por ano, durante 5 anos, as 3 primeiras escolas práticas de eletricidade e mecânica, fundadas nos moldes norte-americanos. Com espírito empreendedor e recursos do pai, Teodomiro não perde tempo e faz jus a uma de suas mais célebres frases. Revelemo-nos mais por atos do que por palavras, dignos de possuir este grande país. Parte para o Rio de Janeiro, embarca para a Europa e de lá segue para os Estados Unidos em busca de novos métodos de ensino. Durante 6 meses, contrata professores e compra material para os laboratórios do futuro instituto. Eram as sementes de uma escola que formaria engenheiros para um Brasil novo ávido por crescimento. Em 1913, nasce o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá. Em janeiro, desembarcam no Brasil professores belgas. A subvenção de 20 contos de réis chega antes do início das aulas, que acontece em março. A solenidade de inauguração, em novembro, conta com a presença do presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, e do vice-presidente, Dr. Venceslau Braz Pereira Gomes, filho distinto de Itajubá, e demais autoridades. 2 fatos marcaram a ocasião. O discurso do professor Armand Berthollet, que apenas 8 meses no Brasil foi feito em português. O discurso de Teodomiro Santiago, que salientava a importância de uma escola que formaria engenheiros, não apenas teóricos, mas acima de tudo práticos e altamente capacitados. Mais uma vez, Teodomiro fez jus a outra de suas célebres frases. Se a ciência é a filha da observação e da experiência, estes são, em verdade, os processos pelos quais, principalmente, ela deve ser ensinada. 3 anos depois, chegam da Europa mais 3 professores. No ano seguinte, forma-se em 3 anos a primeira turma de engenheiros, com 16 formandos, sendo 4 deles itajubenses.
Dr. José Rodrigues Seabra, formado pela primeira turma, torna-se o primeiro ex-aluno a lecionar no Instituto. 10 anos após a inauguração, os cursos de elétrica e mecânica passam a ter 4 anos de duração. Inauguração do Laboratório Termohidroelétrico, LTHE. Projetado por alunos e professores com equipamentos suíços, primeiro no gênero na América do Sul. 4 anos depois, por motivos políticos, Teodomiro Santiago foi exilado para Portugal, junto com outros revolucionários. No ano seguinte, é o primeiro brasileiro a receber a anistia concedida pelo governo. Em março de 1936, Gustavo Capanema, então ministro da Educação, padroniza os currículos dos cursos de engenharia para 5 anos de duração. Logo depois, o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá passa a se chamar Instituto Eletrotécnico de Itajubá, IEI. Itajubá perde seu filho mais ilustre. No dia 25 de outubro de 1936, falece o Dr. Teodomiro Carneiro Santiago. Assume a direção o professor José Rodrigues Seabra, formado na primeira turma do IEI. Vidal Dias, João Brás e José Brás lideram um movimento para a obtenção de recursos financeiros visando a permanência da instituição em Itajubá, que estava ameaçada de ser vendida para um grupo de Campinas. Em 1956, o Instituto Eletrotécnico é federalizado por Nereu Ramos, presidente da República em exercício. Em 1963, o IEI comemorava seu cinquentenário. À época, o curso de Engenharia Eletromecânica foi desmembrado em Elétrica e Mecânica. Em 64, os restos mortais de Teodomiro Santiago são trazidos por ex-alunos do Rio de Janeiro para Itajubá e se encontram no museu que leva seu nome. Atualmente, o museu e primeira sede do Instituto passa por caprichoso processo de restauro. Em 68, o IEI vem a se chamar Escola Federal de Engenharia de Itajubá, EFEI. Em 73, são inauguradas as primeiras unidades do campus Professor José Rodrigues Seabra. Já às portas de um novo século, em 1998, a EFEI oferece 7 novos cursos de graduação, oficializando a sua expansão. Em 2002, é sancionada a lei que cria a Universidade Federal de Itajubá, Unifei, um marco definitivo para a ampliação do tripé, ensino, pesquisa e extensão. Em 2008, cria-se o campus avançado na cidade de Itabira, no Vale do Aço Mineiro, hoje com 9 cursos de graduação e em franco crescimento. No ano do centenário, são oferecidos mais de 30 cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, além de ensino à distância com polos em 5 cidades. Inspirada nos ideais de seu fundador, a trajetória de evolução da Unifei traz as marcas da ousadia e da dedicação ao ensino. Fazer jus ao pensamento de Teodomiro Santiago é preparar alunos para novos desafios, atendendo com profissionais de alta qualificação às demandas atuais do país, com perfis empreendedores e mercadológicos. Com seu honroso passado, a Unifei lança sólidas bases para o novo centenário. Parabéns aí pelo didatismo da apresentação. Eu gostaria... Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial destina-se a comemorar o centenário de fundação da Universidade Federal de Itajubá, Unifei, nos termos dos requerimentos números 1204 e 1245 de 2013, do senador Delcídio do Amaral e outros senadores também. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Dagoberto Alves de Almeida, magnífico reitor da Universidade Federal de Itajubá.
Obrigado. Parabéns, reitor, obrigado. O magnífico reitor, ex-reitor da Universidade Federal de Itajubá, excelentíssimo senhor Zulci de Souza. Eu aprendi máquina de fluxo nos livros do professor Zulci, viu? O magnífico ex-reitor da Universidade Federal de Itajubá, excelentíssimo senhor Fred Marque Gonçalves Leão. Muito obrigado. Professor, a honra. Os alunos de destaque da Unifei, que não é o Jarbas, né, Jarbas? Não é você. Você olhou para mim achando que eu ia lhe chamar. Não vou lhe chamar. Senhor Afonso Henriques Moreira dos Santos, professor titular e ex-aluno da Universidade Federal de Itajubá. Afonso Henriques deu grandes contribuições. Bem, esse deu grandes contribuições na Agência Nacional de Energia Elétrica do nosso país, tem uma folha de serviços prestados também. E o consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, ex-aluno da Universidade Federal de Itajubá, senhor Ricardo Pinto Pinheiro, meu companheiro de Eletronorte e da Eletrobras. Todo mundo está vendo aqui que nós estamos em casa aqui, né, Ricardo? O magnífico reitor da Universidade de Brasília, aqui presente, excelentíssimo senhor Ivan Camargo. E eu quero chamar o meu querido companheiro e amigo senador. Não poderíamos deixar de... É uma honra para nós, senador Gin Argelo, aqui presente também nesse evento. Nós agora teremos a apresentação de um violeiro e... perdão. Nós precisamos primeiro cantar o hino, né? Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional. Em seguida, acompanharemos a apresentação de viola caipira do músico itajubense Ivan Vilela.
Em seguida, acompanharemos a apresentação de viola caipira do músico Ivan Vilela. Ele vai tocar 3 músicas. Para Matar a Saudade de Minas, Vida Quebrada, composição de Mário de Andrade e arranjo de Ivan Vilela. Poema Cantar, de Gildes Bezerra. E música Doma, composição de Almir Sater. Quero aqui agradecer a colher de chá para nós, que é o Almir Sater é lá do meu estado. E arranjo também de Ivan Vilela. A música é sua, meu caro Ivan. Uma boa tarde a todos.
Muito obrigado. Essa viola que nós conhecemos por viola caipira é, na realidade, um instrumento de muitos nomes. Viola caipira, viola cabocla, viola sertaneja, viola nordestina, viola de repente, viola de festa, viola de feira, viola sertaneja, viola brasileira. Com todos esses atributos brasileiros, a viola é, na realidade, um instrumento de origem portuguesa e um instrumento muito antigo. Para nós termos uma ideia da ancianidade desse instrumento, o primo mais novo da viola é o violão, que tem aproximadamente 300 anos de idade. A idade da viola varia entre 700 e 800 anos. E quando o Brasil foi encontrado pelos portugueses, era o instrumento mais popular que havia em Portugal, tanto na música do povo como na música dos príncipes e reis. E foi com essa força que esse instrumento chegou ao Brasil e foi se espalhando pelos recônditos, nas mãos de bandeirantes, de desbravadores, depois de tropeiros e antes de jesuítas, a ponto de hoje ganhar tantas características brasileiras, como o próprio guizo de cascavel que a gente mantém dentro do instrumento para melhorar o som. E eu gostaria de parabenizar essa casa, na pessoa do senador Delcídio do Amaral, e a Universidade Federal, por, num momento de comemoração, trazer um instrumento ligado à cultura popular para fazer parte desses festejos. E isso, para mim, é uma alusão a um sonho de um Brasil muito profundo, onde há a junção de igual para igual do saber erudito e do saber popular. Então, eu parabenizo a todos pela escolha e me sinto muito honrado de poder estar aqui. Eu vou tocar agora do Mário de Andrade, a única música composta por ele, que foi um grande pesquisador da cultura popular do Brasil, um erudito que a pesquisou, né? A Viola Quebrada.
Obrigado. Eu decidi, no meio das músicas, inserir um poema de um poeta que representa muito bem Itajubá, não só diante de Minas Gerais, mas do Brasil, que é o Gildes Bezerra. O Gildes Bezerra tem uma produção muito extensa e, no meio da sua grande produção, ele tem uma série de poemas ligados ao dialeto caipira. O dialeto caipira, na realidade, ele nada mais é do que o português, a língua portuguesa, mesclada com o tupi. O nhengatu, no caso o tupi, que o Anchieta trouxe para um molde de estruturação gramatical latina e foi a língua geral falada de São Paulo ao Rio Grande do Sul até final dos anos 1700, ele, quando foi falado, esses falantes de nhengatu, quando se viram obrigados a falar português, eles falaram português com a fonética tupi, com a dificuldade de produzir o som da letra F, da letra L e da letra R. Então, uma palavra como porta tornou-se porta. Uma palavra como mulher virou mulher. E hoje a linguística entende que isso é uma fala dialetal e, portanto, como uma fala erudita que foi nos primeiros 250 anos do Brasil, uma fala correta. O Gildes tem um poema muito belo chamado Cantar, que diz assim: cantar, seja lá como for, se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor. Cantar pro modo alegria, também pro modo a tristeza, cantando que a natureza ensina os homens a cantar. Cantar sentindo saudade, que deixa as marcas de verga, de alguém que os olhos não vê e o coração ainda enxerga. Cantar coendo as coetas, ou que nem bigorna no maio, que canto bom de escutar é o som na manhã de trabalho. Cantar como quem denuncia a pior injustiça da vida, a fome e as panelas vazias nos lar que não tem mais comida. Cantar nossa vida é a roça, nas quais germina a semente, as que dão fruto na terra, as que dão fruto na gente. Cantar as cabocas com jeito, com viola e categoria, e se elas cantar no seu peito, não tem cantar que alivia. Cantar pro modo despertar um amor que bate consola, ponteando dentro da gente um coração de viola. Cantar com muitos amigos que a vida canta melhor, é em bando que os passarinhos cantando desperta o sol. Cantar, cantar sempre mais, de tarde, de noite, de dia, cantar, cantar que a paz carece de mais cantoria. Cantar, seja lá como for, se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor. Gildes Bezerra. Essa próxima música é uma música em homenagem ao senador, exaltando um outro braço dessa cultura caipira que ganhou cores e características muito próprias, que é a cultura pantaneira. É uma música do Almir Sater. Almir Sater é um músico muito importante dentro do cenário da valorização da viola no Brasil, por duas razões. A primeira foi que ele foi o primeiro músico a inserir a viola dentro de contextos mais sofisticados da música popular brasileira, com harmonias, com acordes mais sofisticados. O Almir foi o pioneiro nisso e fez isso de uma maneira muito bela. E segundo, que a presença dele em telenovelas mudou muito a imagem para o grande público de quem era o tocador de viola. Não era mais aquela ideia estereotipada, estigmatizada pelo êxodo rural do caipira, do jeca desdentado, e sim de um moço bonito, muito bem apresentado, que tocava muito bem. Eu vou tocar, então, uma música dele chamada Doma, dele e do Zé Gomes. Só que antes, para cumprir o rito de que todo violeiro passa um terço da vida afinando a sua viola, o segundo terço tocando desafinado e o último terço contando uma história para o público enquanto afina, eu vou repassar a afinação porque é uma afinação diferente, tá? Existem aproximadamente 20 maneiras de se afinar a viola no Brasil. Das 9 afinações que vieram de Portugal para cá, muitas outras se desenvolveram muito em função da própria dificuldade técnica do nosso homem do campo, que, tendo a mão muito dura da lida no campo, ele dispunha as cordas de uma maneira que, com 2 dedos,
se acompanhava na maioria de suas músicas. Sempre com 2 dedos. E por aí vai. Muito obrigado. A viola é um instrumento interessante, foi o primeiro instrumento na Europa a ter cordas de metal, daí o nome que ela tem também de viola de arame, que os instrumentos todos tinham cordas de tripa e a viola começou a ser tocada com fios de prata. Hoje a gente utiliza aço. Doma, muito obrigado a todos.
Quero agradecer o Ivan Vilela e dizer, Ivan, que é uma satisfação muito grande ter começado essa cerimônia lhe ouvindo. O nosso Mato Grosso do Sul também, a moda de viola faz parte da nossa história, da nossa cultura, e eu, em nome de todos os sul-mato-grossenses, agradeço essa homenagem ao querido Almir Sater, um grande músico e um ser humano exemplar, e que levou o nome do nosso estado, levou a música, né? E cumpriu esse papel importante que você relatou, mostrando a importância da moda de viola e toda essa história bonita que foi construída no Brasil desde colônia até hoje. E eu, pessoalmente, sou muito ligado à música, e tenho bons amigos, Renato Teixeira, Serjão, grande Sérgio, pessoas que me ensinaram a admirar a moda de viola, a música de viola. Então, é uma alegria enorme, viu? Uma honra para mim ter ouvido você. E ter uma aula de história de viola, de violão e outras coisas mais, né? Mas quero te agradecer de coração. Acho que a Universidade Federal de Itajubá se sente honrada, muito honrada com um músico com a tua qualidade. Eu queria só registrar aqui, o reitor Ivan teve que se retirar, porque ele tem agora uma agenda na universidade, então pediu 1000 desculpas, mas não podia deixar de estar aqui conosco revendo os amigos. E eu só quero, e vou ser muito rápido aqui na minha fala, eu sou engenheiro eletricista também, de formação. E trabalhei com muitas pessoas de Itajubá, vários engenheiros, engenheiras, e pessoas que me ensinaram muito. Eu brinquei com o professor Zulci, eu estudei máquinas de fluxo nos livros do professor Zulci. E tive muitos amigos e amigas de Itajubá que, de certa maneira, foram verdadeiras referências na minha vida como profissional. Hoje já estou meio enferrujado, sou um engenheiro, não sou um engenheiro que virou suco, mas eu sou um engenheiro já ultrapassado. Mas muitos que eu vejo aqui são pessoas que caminharam comigo desde quando eu era um engenheiro recém-formado, né? E enfrentamos grandes desafios. Luiz Gonzaga, meu grande amigo, meu irmão, que me ajudou a organizar esse encontro e essa festa de 100 anos, alguém que me ensinou a fazer diagrama funcional, entender de proteção, comando e controle, e que depois me levou a trabalhar lá na usina de Paulo Afonso IV, na Chesf. Depois nós passamos por Angelim, uma subestação de 500 kV, Recife 2, uma subestação dentro de Jaboatão, as primeiras linhas de 500 kV do Nordeste. Depois fomos para a Amazônia, esticamos as linhas de 500 kV, chegando a Belém, com os desafios gigantescos que todos nós enfrentamos para implantar aquele sistema numa região difícil. Hoje está muito mais fácil trabalhar lá. Na nossa época era muito complicado. Eu saí de lá com 3 malárias nas costas, e depois de implantar o sistema de transmissão de Tucuruí, que interligava a região Nordeste, fui com o Mário Miranda. Nós criamos o núcleo pré-operacional da usina de Tucuruí. E Tucuruí hoje é essa realidade extraordinária. Naquela época éramos novos, né, Mário? Não precisamos também exagerar. Chegamos lá, ninguém botava muita fé na gente, porque éramos muito novos, e naquela época Tucuruí, os grandes barrageiros eram os mineiros e os paulistas, né? E nós éramos uma turma misturada, né? E principalmente tendo uma mão de obra lá do Pará, que nós demos aula, que nós preparamos, que nós qualificamos.
Eu saí de lá, nós estávamos com 10 turbinas operando, né, Mário? E para ser diretor de operação da Eletronorte, o primeiro diretor empregado na companhia, né? E indicado por quem? José Marcondes Brito de Carvalho, um craque. Se Itajubá tem uma pessoa que é emblemática, uma das pessoas emblemáticas que Itajubá tem é Dr. Marcondes Brito de Carvalho. Me ensinou muito, muitas coisas, até fumar charuto, que ele gostava de um charuto. Portanto, eu sempre tive uma integração muito forte. Depois fui para a Shell, fiquei fora durante um tempo. Voltei e fui trabalhar na Eletrosul, com o doutor Jarbas, que está ali presente. O doutor Jarbas era regional no meu estado, Mato Grosso do Sul, e depois eu botei ele numa bucha lá para implementar em pouquíssimos meses o sistema de transmissão de Rondônia, Ariquemes, de Paraná. Rondônia estava quase em guerra por falta de energia. Depois disso, passei pelo Ministério, e é importante registrar que quando eu fui diretor de operação da Eletronorte, eu fui indicado, à época o ministro era Aureliano Chaves, outro formado em Itajubá, figura absolutamente ilustre, né, e que engrandeceu o nosso país, né. Fui para o Ministério depois para trabalhar com um mineiro, que não era de Itajubá, mas um mineiro também que me ensinou muitas coisas, Paulino Cícero, no governo Itamar Franco, um governo que eu espero que o Brasil um dia faça justiça ao que o presidente Itamar representou para o nosso país, e num momento difícil da República. Mas um homem humilde, austero, absolutamente republicano. Aí me defrontei com quem? Joel Renault, presidente da Petrobras. E eu comecei como secretário executivo do Ministério, depois fiquei como ministro interino até o final do governo Itamar. Eu brincava com o Joel, falava assim: ô Joel, eu finjo que mando em você e você finge que me obedece. Porque o Joel era presidente da Petrobras, e para comandar um presidente da Petrobras não é mole, não. E o Joel prestou serviços inestimáveis também ao nosso país. Eu estou vendo a listagem aqui das pessoas. Aloysio Carvalho foi do Conselho de Administração da Petrobras, foi presidente da SEB aqui em Brasília, né? Alberto Silva, uma figura belíssima, foi senador conosco aqui, foi senador no nosso primeiro mandato. Um homem que era um engenheiro. Os discursos do Alberto Silva eram discursos de engenheiro. Ele falava de energia, de usina, de turbina, de gerador. Num plenário que é deserto sobre esse aspecto, era uma maravilha ouvir o Alberto Silva falar aqui. Era um espetáculo como engenheiro, um cara para frente, enxergava longe. E, portanto, uma pessoa extraordinária, foi muito importante para todos nós aqui. Quando nós saímos da Eletrosul, meu querido Jarbas, a Eletrosul foi cindida, ficou Gerasul e a área de transmissão da Eletrosul, empresa que eu tive a honra de ser diretor, primeiro de planejamento e engenharia, depois diretor de finanças. Compram a área de geração da Eletrosul. E quem que estava lá? Zaroni, Manuel Zaroni, também da Escola de Engenharia de Itajubá, da Universidade Federal de Itajubá. Então, são várias as pessoas, o próprio Arruda também, que foi senador conosco aqui, que foi também engenheiro por Itajubá. Eu o conheci quando ele era da SEB, no famoso GCOI, comandado com mão de ferro por Dr. Brito. Depois, o nosso querido Celso Ferreira,
o imperador do ECEM, nós chamávamos o Celso Ferreira, porque ele que comandava os estudos energéticos do país, de todo o sistema interligado. Portanto, Itajubá tem uma grande história. Uma história de uma parceria com o progresso, com o desenvolvimento, com pessoas de bem, que nos ajudaram a construir as coisas boas que o Brasil produziu ao longo da sua história, e principalmente nas últimas décadas. E o importante, falaram bastante do Teodomiro, a figura que ele representou, e um advogado formado em Direito, lá em São Paulo, e que criou o Instituto de Eletrotécnica e Mecânica de Itajubá, e dali os passos foram dados para efetivamente formar uma elite de profissionais no país. Mais uma pessoa que olhava na frente, ousado, empreendedor. E está faltando gente que empreende no Brasil. Eu acompanhei a história dele, ir para a Europa. Lembrei dos tempos do meu pai. Meu pai estudou na Politécnica em São Paulo e os professores eram suíços, eram belgas, eram alemães. Como Itajubá se consolidou ao longo do tempo. Meu caríssimo senador Ginhagelo. E eu vejo o que Itajubá produziu. É uma coisa extraordinária. O dia do engenheiro eletricista, eu sou engenheiro eletricista, depois que eu descobri com o Luiz Gonzaga que o dia 23 de novembro, aliás, um dia depois, Mário, da inauguração de Tucuruí, o Kerman não era de Itajubá, não? Kerman Machado, que era diretor técnico da Eletronorte, também de Itajubá. E sul-mato-grossense, junto com Lechuga. Dia 23 de novembro, dia do engenheiro eletricista. Por quê? Porque dia 23 de novembro de 1913, Itajubá começou. E se existe uma universidade que valorizou a engenharia elétrica no Brasil, foi Itajubá, inegavelmente. Inegavelmente. E por que é importante e emblemático esse nosso encontro aqui? Essa semana, Luiz, meu querido Elvio também, pessoa importantíssima na Agência Nacional de Energia Elétrica, essa semana eu tive uma reunião com o Confeia, com os CREAS e também a Mútua. Estava todo o Brasil aqui. Fui lá para fazer uma fala de meia hora, gente, fiquei 4 horas lá. E num debate intenso. E o porquê? E porque é emblemático esse encontro, meu caro reitor. Porque o Brasil está invertendo as coisas. Com todo respeito às demais profissões, mas o Brasil precisa ser um país de engenheiros. Porque os engenheiros são empreendedores, são realizadores. E os engenheiros, que são o fim princípio de qualquer país que quer crescer, que quer progredir, nós ficamos numa posição secundária. Hoje no Brasil é tudo judicializado. Qualquer atividade nossa. São os tribunais de contas, são as controladorias gerais, o Ministério Público, os tribunais, tudo no Brasil hoje é judicializado. A burocracia impera, como se fosse uma coisa magnífica ter uma burocracia absolutamente imensa e sem fim. E hoje o curioso de tudo é o seguinte: aquilo que tem que ser o fim, ou aquilo que efetivamente precisa representar os objetivos que um país tem que galgar, tem que caminhar, os controles são mais importantes. Portanto, os fins acabaram se transformando nos meios. E quem efetivamente executa ficou para trás.
nessa exacerbada política de controle de tudo aquilo que é feito, desse emaranhado jurídico que o Brasil se envolveu e que não consegue sair. Portanto, nós temos que incentivar a engenharia nacional. Os países que cresceram tiveram engenheiros no seu comando. E eu não tenho dúvida nenhuma com os desafios da logística que se apresentam, das rodovias, das ferrovias, dos aeroportos, das hidrovias, dos portos, das usinas hidrelétricas, das usinas termoelétricas, a carvão, a gás natural, nucleares, por que não fazer esse debate, que é um debate importante para o país, eólicas, solares, petróleo, gás. Os engenheiros vão ter um papel, e engenheiras também, terão um papel fundamental para que a gente vire essa página de atraso no Brasil, onde os órgãos de controle se consideram os donos do país. O dono dos donos do país quem manda no país é o povo. E o povo quer realizações, coisas concretas. E com todo respeito às demais profissões, não há ninguém com a formação tão ecumênica, ampla, do que os engenheiros. Portanto, esse dia é um dia especialíssimo, porque nós precisamos trazer para a discussão o papel dos engenheiros na nossa sociedade. Coreia do Sul, Estados Unidos, é só nominar os países. Todos eles cresceram, se desenvolveram, porque os engenheiros foram os principais protagonistas do seu crescimento. E no Brasil não vai ser diferente. Por isso é uma honra para mim estar aqui, especialmente comemorando 100 anos de Itajubá. Eu que aprendi a respeitar essa escola e que tive, inclusive, como meus livros de formação, livros de professores da própria escola, naquela época, a Escola de Engenharia de Itajubá. Portanto, para mim é uma honra tê-los aqui, mais uma vez. Essa reunião nossa é emblemática, porque é num momento especialíssimo, principalmente onde o Brasil precisa dos engenheiros. Eu estava vendo alguns números dos engenheiros formados no Brasil, 38% é que ocupam efetivamente as suas funções como engenheiros. O restante estão desenvolvendo outras atividades. Quanto a engenharia sofreu? Eu me lembro bem, Luiz, quando venderam a Light, e eu via as histórias dos bondes, nesse breve histórico da escola de Itajubá, os projetos da Light no Rio de Janeiro eram feitos em levá-lo a Perret, nos arredores de Paris. E nossos engenheiros na praia vendendo sanduíche. Teve até um filme, O Engenheiro que Virou Suco. Então chegou a hora de valorizar os engenheiros. Em função dos projetos que se avizinham, daqui até 2020 nós vamos precisar de mais 1 milhão de engenheiros, segundo o IPEA. Hoje nós devemos, pela primeira vez, o número de calouros de engenharia suplantou o número de calouros de direito. Os advogados são importantes, mas são um meio. Quem vai efetivamente comandar esse Brasil que todos nós sonhamos são os engenheiros. Portanto, eu acho que as perspectivas que se apresentam são inomináveis. Alguns projetos que estão em andamento, como Ciências Sem Fronteiras, a possibilidade de engenheiros estudarem lá fora, como outros países também fizeram, a China faz, a Coreia. Eu acho que há uma avenidão pela frente, nós não podemos perder essa oportunidade. E Itajubá, sem dúvida nenhuma, meu caríssimo reitor, vai ser seguramente uma das locomotivas desse novo tempo que o Brasil vai viver, que é o tempo dos engenheiros e engenheiras, o tempo da engenharia nacional. Outro dia, lamentavelmente, ouvi dizer que os aeroportos não caminhavam porque diz que os engenheiros brasileiros não tinham qualidade. É inacreditável ouvir
depois de tudo que nós fizemos, dizer que os engenheiros brasileiros não têm qualidade. Os engenheiros brasileiros precisam de oportunidade. E agora a gente vai acompanhando por aí, fizeram o programa Mais Médicos, parece que agora precisa do programa Mais Engenheiros. Uma profissão que tem praticamente 52%, 62% de profissionais ainda ociosos, e se exigir algum tipo de especialização, as companhias trazem. A Petrobras faz isso, outras companhias também o fazem, isso é natural. Mas montar um programa específico para trazer engenheiro, aí é demais. E engenheiro é trecheiro, ao contrário das dificuldades que os médicos enfrentam, o atendimento nas pequenas cidades, essas pequenas cidades enfrentam, o engenheiro vive no trecho, vive andando por aí pelo mundo, passando muitos pelas maiores privações até construir aqueles grandes projetos. Então, as chances são imensas e, portanto, essa semana para mim foi uma semana de engenheiro. Começou quarta-feira lá no Confea e no CREA e agora aqui com Itajubá. Mas os homenageados são vocês. Então, eu queria primeiro passar a palavra para o meu companheiro, meu amigo, meu irmão, meu caro senador Ginhargelo, que com muita honra representa o Distrito Federal e que tem feito um trabalho excepcional como senador da República aqui na nossa casa. Com a palavra, o senador Ginhargelo.